Para darmos início a essa regra, nós vamos trabalhar com a ideia da introdução da história de Hércules, filho de Zeus e herói da humanidade. É uma história que eu estudei muito cedo e aprendi, eu vasculhei essa história, e eu acredito que ela se relaciona muito precisamente com a filosofia contida nesta regra. A deusa Hera odiava Hércules por ele ter nascido do adultério do seu marido Zeus. Então, ela atingiu Hércules com uma maldição temporária de loucura. E como resultado dessa maldição, Hércules matou a sua própria esposa e filhos, vendo neles inimigos. Após a imensa tragédia de Caos, consumido pela dor, Hércules procurou o oráculo de Delfos, que lhe disse que o caminho da redenção estava em seu primo, o rei Euristeu. O grande problema aqui é que Euristeu esperava humilhar Hércules com 10 tarefas impossíveis que o colocaram contra monstros invencíveis, e isso ficou conhecido como os Trabalhos de Hércules. O primeiro trabalho de Hércules foi matar o leão de Nemeia, que sequestrou mulheres e devorou vários guerreiros. A sua juba dourada era impenetrável a flechas, mas Hércules encurralou o leão em sua caverna escura, atordoou ele com uma clava e estrangulou o leão com as suas próprias mãos. E foi daí que surgiu o termo mata-leão, um estrangulamento muito conhecido hoje em dia. Não havia ferramenta afiada o suficiente para esfolar o leão, até que a deusa da sabedoria Atena sugeriu o uso de uma das garras do próprio leão. Hércules voltou para Euristeu vestindo a pele do leão, assustando tanto o rei que ele se escondeu em uma jarra de vinho. A partir de então, Hércules recebeu a ordem de apresentar os seus troféus a uma distância segura. Os trabalhos seguintes incluíram matar uma hidra onde sua cabeça era multiplicada quando cortada, caçar um único veado por 1 ano, roubar um rebanho de gado vermelho mágico de um gigante de 3 cabeças e vários outros trabalhos quase impossíveis. Então assim Hércules completou os seus 10 trabalhos, mas Euristeu afirmou que 2 não contavam, não valiam, porque ele aceitou ajuda para realizá-los. Então Euristeu criou 2 trabalhos adicionais. Obter as maçãs sagradas de ouro, e 2. Trazer de volta o cão de 3 cabeças, Cerberus, que protegia o submundo. Depois que Hércules concluiu a sua última tarefa das 12, Euristeu declarou o serviço de Hércules concluído. Após 12 anos de dor, sofrimento e trabalho, Hércules resgatou as trágicas mortes da sua família e conquistou um lugar no Panteão, o lugar dos campeões e heróis. Por meio do seu trabalho, Hércules domesticou a loucura do mundo, ao tentar redimir a sua própria. E é isso que nós podemos aprender com a história de Hércules. Praticamente para mim, isso significa colocar sua casa, sua vida, sua mente em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Veja Hércules, por exemplo, a sua casa não estava em ordem, a sua vida e sua mente estavam numa bagunça total, num abismo de caos. Ele havia sido amaldiçoado pela loucura e ele havia matado a sua família. E mesmo com tudo isso, em vez de criticar o mundo, em vez de culpar a sua situação, de apontar aqueles ao seu redor, em vez de ser consumido pela escuridão, tristeza, horror e sofrimento e buscar vingança contra a deusa Hera, ele buscou a orientação de um oráculo. E isso não é diferente das pessoas que buscam a orientação dos nossos próprios oráculos dos dias de hoje. O que isso quer dizer é que você não precisa de uma deusa, um deus, ou ser um deus, ou até mesmo o filho de Zeus para poder limpar o seu quarto e colocar sua casa em perfeita ordem. Em vez de culpar ao seu redor e amaldiçoar o mundo ao seu redor, busque a orientação daqueles que você já respeita, assim como Hércules fez procurando o oráculo de Delfos. E então, pague pelos seus pecados, pague pelo caminho da redenção. E eu preciso deixar claro que o caminho da redenção passa pelo sofrimento e pela dor. No caso de Hércules, foram 12 tarefas impossíveis que o colocaram contra os monstros invencíveis. Quais serão as tarefas da sua jornada? Embora não haja monstros invencíveis mitológicos aqui hoje, existem monstros invencíveis metafóricos que as pessoas criam para si mesmas. As pessoas manifestam seus próprios monstros, criam suas próprias barreiras e bloqueios e se colocam como prisioneiros das suas próprias mentes, de forma que ela mesma se torna um monstro invencível que ela tem que derrotar.
Então você pode ir para a guerra consigo mesmo, assim como Hércules realizou e manobrou em 12 trabalhos impossíveis. Mas será que você pode vencer seu próprio conjunto de trabalhos impossíveis? Bom, eu não sei, mas isso é simbolizado pela configuração de manter a sua casa em perfeita ordem. E quando eu digo casa, você pode interpretar como vida. O trabalho impossível para você pode significar limpar a bagunça do seu quarto, pegar um item que está no chão por dia, um pedaço do caos que está no chão e colocá-lo em ordem. Ou pode significar sorrir para alguém que você vê na rua uma vez por dia, porque você está infeliz com a sua vida, deprimido e ansioso, e não sabe o que fazer a respeito disso, e também não sabe como pode ser melhor que isso. Significa que você se sente tão consumido pela escuridão do mundo ao seu redor, e então você decide fazer um pedaço de bem todos os dias, o menor pedaço de bem que você pode encontrar, e aí você escolhe isso e caminha por isso. Pode significar ter uma conversa difícil com alguém, como a pessoa com quem você está se relacionando agora, e não representar a mediocridade de um relacionamento. Todo mundo tem a sua versão dos trabalhos. Colocar a minha casa em perfeita ordem significa sofrimento, significa sofrer voluntariamente, o sofrimento físico e até mesmo mental. Todo fim de semana eu estudo muitos livros e isso não é divertido, é muito doloroso, é um cansaço mental. Na verdade, para ser sincero, foi uma das resistências mentais mais dolorosas que eu tive em anos, mas eu adoro e saboreio, porque eu sei que eu preciso disso. Eu preciso calejar a minha mente, e esses calos ajudam a construir a base para colocar a minha vida em ordem, porque se eu não fizer o que eu digo que vou fazer, então eu não vou conseguir colocar a minha vida em ordem. E se for assim, eu sofro e as pessoas ao meu redor também sofrem. Se eu achar que o sofrimento temporário que eu vou causar por 30 minutos estudando um livro é difícil, imagine uma vida inteira, imagine semanas e meses e anos a fio, sabendo que a sua vida poderia ter sido muito melhor do que ela é. É isto que a história de Hércules nos ensina, é isso que os 12 trabalhos de Hércules te ensina e me ensina, que antes de criticar o mundo você deve colocar sua vida em ordem, realizando uma pequena tarefa significativa que visa o bem, todos os dias. O que quer que isso signifique para você, seja físico, mental, como quer que se expresse, você deve dar um passo à frente, porque a outra alternativa para isso é o puro caos desequilibrado. Para iniciarmos o tema central deste vídeo, precisamos discutir como as pessoas criticam o mundo. Vamos primeiro discutir o problema antes da solução. Sempre que experimentamos injustiças, sejam elas reais ou imaginárias, sempre que encontramos tragédias ou somos vítimas de manipulações dos outros, sempre que experimentamos o horror e a dor de nossas próprias limitações aparentemente arbitrárias, a tentação de questionar o ser e em seguida amaldiçoá-lo surge, e aí também surge o horror das trevas. Por que pessoas inocentes sofrem tão terrivelmente? Que tipo de planeta de sangue horrível é esse, afinal? A vida é, na verdade, muito difícil. Todos estão destinados à dor, à destruição e ao sofrimento, assim como Hércules. Nós podemos reconhecer como é fácil criticar o mundo. Existem justificativas ilimitadas que você pode encontrar para criticar o mundo ao seu redor. Mas por quê? Bom, porque existe malevolência em todos os lugares que você observar. Eu realmente acho que não é possível evitar, mas ocasionalmente pense: bem, se você está sofrendo, por que você não se conserta? Por que você apenas não se conserta primeiro? Às vezes é muito frustrante para mim, mas se eu me consertei, por que você não pode? Não, me desculpa, eu não me consertei. Muito pelo contrário, eu estou longe de estar consertado. Eu estou quebrado de várias maneiras, mas se eu estou tentando me consertar e se eu já me consertei ou já consertei muitos componentes do meu personagem quebrado, por que você não pode? Eu já passei por um sofrimento de nome impronunciável e sobrevivi. Por que você não pode, cara? Olha, nós às vezes sabemos que se aqueles que estão sofrendo mudassem o seu comportamento, as suas vidas se desenrolariam de uma forma muito menos trágica. Mas, como sabemos, o controle humano é limitado e esse é o desafio que eu e pessoas que têm pensamentos semelhantes ao meu temos que enfrentar todos os dias. O controle humano é limitado. Olha, nós não somos seres onipotentes, onipresentes como os deuses, mas somos como um deus no sentido de que podemos nos controlar e que ao mesmo tempo devemos ter empatia uns pelos outros por estarmos todos lidando com terríveis aflições das trevas que nós não conhecemos. Todo mundo está sofrendo por algo que você não conhece.
Portanto, empatia e compaixão devem ser direcionadas para o bem. E quanto a assassinatos em massa e os atiradores de Columbine? Bom, um dos membros da dupla Columbine, Eric Harris, escreveu isto: "Não vale a pena lutar pela raça humana, só vale a pena matar. Devolva a terra aos animais, eles merecem infinitamente mais do que nós. Nada significa mais nada." Agora apenas pare e pense nisso por um segundo. Eu sou muito grato por viver em um país onde os assassinatos em massa são uma ocorrência muito rara. Mas por outro lado, em 2016, nos Estados Unidos, por incrível que pareça, houve 1.000 assassinatos em massa, que são definidos como 4 ou mais pessoas baleadas em um único incidente, fora o atirador. É tipo um desses eventos de massacre a cada 5 ou 6 dias por mais de 3 anos seguidos. Você pode entender a razão pela qual as pessoas podem estar tão indignadas e talvez até mesmo confusas com isso. Então as pessoas podem dizer: "Não, Nero, nós não entendemos", e eu rebato: "Como é que podemos ainda fingir que não entendemos isso?" Tolstói entendeu isso há mais de um século atrás. Os antigos autores da história bíblica de Caim e Abel entenderam também. Eles descreveram o assassinato como o primeiro ato de uma história após Adão. E não apenas um assassinato qualquer, mas um assassinato fraterno, ou seja, do próprio irmão. Assassinato não apenas de alguém inocente, mas de alguém ideal e bom, como era Abel. E pior, assassinato feito conscientemente, apesar do Criador do universo. Portanto, agora temos mais um motivo para criticar o mundo, não é? Bom, eu não culpo as pessoas, nós não podemos culpar as pessoas. Ou podemos, eu não sei. A aflição, seja ela psíquica, física ou intelectual, não precisa de forma alguma produzir niilismo. Essa aflição sempre permite uma variedade de interpretações, segundo Friedrich Nietzsche. E isso representa essencialmente o subcapítulo dessa regra. Nietzsche demonstra como nós podemos escolher o caminho da vingança ou o caminho da transformação. Pessoas que experimentam o mal podem certamente desejar perpetuá-lo, pagá-lo adiante, levá-lo adiante, mas também é possível aprender o bem experimentando o mal. Um garotinho intimidado por bullying pode facilmente imitar os seus inimigos, mas ele também pode aprender com seu próprio abuso que é errado empurrar as pessoas e tornar suas vidas miseráveis. Alguém que foi atormentado pela sua própria mãe pode muito bem aprender com suas experiências terríveis sobre como pode ser importante ser um bom pai. Essa ideia pode ser representada na seguinte história. Eu já conheci uma mulher que não tinha bons pais. A sua mãe morreu quando ela era muito jovem e a sua avó a criou. E a sua avó era muito amarga e preocupada com as aparências. A avó maltratou a garota, punindo ela pelas virtudes de criatividade, sensibilidade e inteligência. Incapaz de resistir a expressar seu ressentimento por uma vida reconhecidamente difícil para sua neta, ela teve um relacionamento melhor com seu pai. Mas ele era um viciado que morreu gravemente enquanto cuidava dela. Porém, algo milagroso aconteceu. Essa mulher teve um filho e ela não perpetuou nada disso com ele. O garoto cresceu honesto, independente e muito trabalhador. Ao invés de aumentar o rasgo do tecido cultural, ela herdou, transmitiu e costurou esse rasgo. Ela simplesmente rejeitou os males e os pecados dos seus antepassados. E sim, essas coisas podem ser feitas. Existem muitas pessoas que estão assistindo isso agora que viveram ou conhecem alguém que viveu em uma situação semelhante, onde cresceram em uma família que os traumatizou, consciente ou inconscientemente, e resultou em uma criação fraturada. Muitas dessas pessoas escolhem o caminho do niilismo e da vingança, conforme afirma Nietzsche, ou algumas almas corajosas escolhem o caminho da transformação. É você quem decide. E isso não é fácil, cara. Mas isso depende de você. Felizmente, a maioria das pessoas que são abusadas quando crianças, na verdade não abusam de seus próprios filhos. E eu vou explicar esse caso porque quando eu li isso pela primeira vez, eu até questionei. E esse é um fato bem estabelecido que pode ser denominado por aritmética. Imagine só, se um dos pais abusou 3 filhos e cada um desses 3 filhos teve 3 filhos e assim por diante. Haveriam 3 abusadores na primeira geração, 9 na segunda, 27 na terceira, 81 na quarta e assim por diante, exponencialmente. E isso significa dizer que após 20 gerações, mais de 10 bilhões teriam sofrido abusos na infância.
mais pessoas até do que atualmente habitam o planeta. Mas, porém, entretanto, todavia, em vez disso, o abuso desaparece ao longo das gerações. As pessoas restringem e se espalham. E isso é uma prova do domínio genuíno do bem sobre o mal no coração humano. Essa é a escolha de transformação, ao invés da escolha da vingança. É uma escolha e também é uma representação da humanidade, que eu acredito ser inerentemente muito boa, mas também a humanidade tem a capacidade para um mal inacreditável, e a capacidade é a palavra-chave aqui. Existe uma peça clássica chamada The Cocktail Party, e um dos personagens explica isso para o seu psiquiatra. Ela diz que espera que todo o seu sofrimento seja culpa dela, e o psiquiatra fica surpreso, óbvio. Sim, mas por quê? Por que você quer que todo o seu sofrimento seja culpa sua? Que fardo para carregar é esse? A paciente pensou muito sobre isso e disse que chegou à seguinte conclusão: se é a minha culpa, se todo o meu sofrimento é minha culpa, então só eu posso ser capaz de fazer algo a respeito disso. Se é culpa de Deus, no entanto, se é culpa do universo, se é culpa dela, se é sua, se é culpa dele, se é culpa da minha família, da minha escola, dos policiais, do governo, de qualquer outra pessoa, se a realidade é falha e o inferno está empenhado em assegurar a sua miséria, a própria miséria, então você está condenado e ela também, porque você não pode mudar a estrutura da realidade, nem do próprio universo. Mas talvez você possa mudar a sua própria vida. Na verdade, eu acredito que você pode. Na verdade, você pode. E isso é feito todos os dias. E você concede a si mesmo o poder de mudança para sair do sofrimento, assumindo toda a responsabilidade. Eu acredito sinceramente que é isso, só pode ser isso. Aceitar que todo o meu sofrimento é minha culpa. Tudo é minha culpa, máxima culpa minha. As pessoas podem perguntar: o que você quer dizer com tudo é sua culpa? Não pode ser só sua culpa. Bom, eu tenho que aceitar que tudo é minha culpa porque só posso mudar a mim mesmo. Sim, eu posso talvez ajudar a criar, a inspirar ou moldar outras pessoas um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas realmente depende deles e realmente é o resultado deles. Então, eu não posso confiar em algo fora do meu controle. Mas eu posso confiar em algo que está sob meu controle, e esse sou eu. Assim, então, eu me dou poder e autonomia, e isso é enriquecedor, isso é poderoso para mim, é onde o crescimento, onde a base do crescimento está. Alexander Solzhenitsyn, que escreveu O Arquipélago Gulag, provavelmente um dos textos mais importantes já escritos, cresceu durante o regime nazista, e ele esteve em um campo de concentração por um longo tempo. Durante esse tempo, obviamente repleto de dor, sofrimento e horror, ele contemplou profundamente o seu comportamento. Ele se fez a mais difícil das perguntas, como por exemplo, como é que a minha personalidade contribuiu para a catástrofe da minha vida? Ele reconsiderou toda a sua vida naquele tempo. Ele tinha muito tempo nos campos de concentração para pensar sobre isso. Como é que ele errou o alvo no passado? Quantas vezes ele agiu contra sua própria consciência, se envolvendo em ações que ele sabia que eram erradas? Quantas vezes ele se traiu e mentiu? Havia alguma maneira de seu passado ser retificado e redimido no inferno lamacento do Gulag soviético? Você provavelmente já ouviu sobre o terror e a catástrofe de viver dentro de um campo de concentração. Mas você mal consegue compreender a quantidade de malevolência e maldade que está sendo experimentada ali. Então imagine como Solzhenitsyn pôde usar todo o seu tempo lá para então refletir sobre a sua própria vida em uma forma que assume toda a responsabilidade da dor e do sofrimento sobre si mesmo. Pense um pouco sobre isso. Ele não culpou o mundo, ele culpou a si. Ele derramou sobre os detalhes da sua vida um pente fino, uma peneira, um filtro, como se estivesse em retiro de meditação maldito. Mas ele estava no oposto de um. Ele se perguntou como ele pode parar de cometer erros agora. Como ele pode reparar o dano causado pelos seus fracassos passados. Ele se desmontou peça por peça, enquanto o seu mundo ao seu redor foi desmontado também peça por peça, literalmente. E isso, meus irmãos, isso é surpreendente para mim, porque agora a maioria das pessoas está crescendo em uma época em que é o oposto disso, eles culpam o mundo.
Nunca foi melhor ser um ser humano para a maioria das pessoas e ainda assim nós fazemos o oposto que Solzhenitsyn. Nós culpamos o mundo e não a nós. Nós não nos perguntamos essas perguntas difíceis, até porque nós nos tornamos muito moles. Nós não estamos fazendo perguntas difíceis porque nosso ambiente geralmente não exige fazer perguntas difíceis. Agora é muito fácil passar pela vida sem fazer perguntas. E para ser sincero com vocês, eu não tenho que fazer nada disso. Esses vídeos, esse canal, passar conhecimento, eu não preciso dedicar centenas de horas para analisar livros e criar vídeos a partir deles. Até porque isso não é agradável. Eu realmente me forço a fazer isso, e esta é uma forma de sofrimento. Eu estou me separando, me desmontando peça por peça, discutindo essas ideias de livros em voz alta. E isso não é fácil, irmão. Eu não preciso ser recompensado por isso. Eu não quero elogios por isso, porque é isso que eu devo fazer. Eu estou simplesmente surpreso porque o Solzhenitsyn aproveitou esse tempo para se separar durante a mais difícil das circunstâncias, que é um sistema de campo de prisioneiros soviéticos. A decisão de um homem de mudar a sua vida, não amaldiçoando o destino e nem criticando o mundo, mas sim assumindo a responsabilidade e colocando a sua casa em perfeita ordem, abalou todo o sistema patológico da tirania comunista quando ele escreveu o Arquipélago Gulag. Todo furacão em sua vida é um ato divino, mas deixar de se preparar para o dilúvio quando você sabe que existe a necessidade é um pecado contra o seu ser, significa fracassar e, como você sabe, o salário do pecado é a morte. Os judeus antigos culparam a si mesmos quando as coisas desmoronaram. Eles agiram como se a bondade de Deus, ou da realidade, se você preferir, fosse axiomática e assumiram a responsabilidade pelo seu próprio fracasso. E isso, meus irmãos, isso é ser insanamente responsável. A outra alternativa a isso é julgar a realidade como insuficiente, criticar o próprio ser e se afundar no ressentimento e no desejo por vingança. E eu espero que você não queira isso para sua vida. Se você está sofrendo, bom, isso é o normal. As pessoas são limitadas e a vida é trágica. No entanto, se o seu sofrimento for insuportável e você estiver começando a se corromper, isso é algo sobre o qual você deve muito pensar. Veja como podemos arrumar a nossa vida. Bom, considere as suas circunstâncias, comece pequeno. Pergunte a si mesmo: eu aproveitei ao máximo as oportunidades que me foram oferecidas? Eu estou trabalhando duro na minha carreira ou no meu trabalho, ou eu estou permitindo que a amargura e o ressentimento me detenham e me arrastem para baixo? Eu já fiz as pazes com meu irmão? Eu estou tratando a minha mulher e meus filhos com dignidade e respeito? Eu tenho hábitos que estão destruindo a minha saúde e o meu bem-estar? Eu realmente estou assumindo minhas responsabilidades? Eu já disse o que eu preciso dizer aos meus amigos e aos meus familiares? Existe alguma coisa que eu possa fazer que eu sei que poderia fazer e que tornaria as coisas ao meu redor muito melhores? Eu já arrumei a minha vida? Se a resposta for não para qualquer uma dessas perguntas, aqui está algo que você pode tentar. Comece a parar de fazer o que você sabe que é errado. Comece a parar hoje. Não perca tempo questionando como você sabe que o que você está fazendo é errado. O questionamento impróprio pode confundir sem esclarecer, tal como desviar da sua própria ação. Eu já fiz isso antes e é uma tática muito complicada e manipuladora que evita a responsabilidade de você mesmo. Você começa a se fazer perguntas, separando a sua situação, fingindo que está realmente realizando um trabalho autorreflexivo, significativo, mas na verdade, você está apenas dançando em torno do problema. Pare de agir assim. Pare de dizer essas coisas que te deixam fraco e envergonhado. Diga apenas o que te torna forte. Faça apenas aquelas coisas que você poderia falar com honra. Você poderia usar os seus próprios padrões de julgamento. Você pode confiar em si mesmo para obter a orientação. E você não precisa aderir a nenhum código de comportamento externo e arbitrário, embora você não deva ignorar a orientação da sua própria cultura. A vida é muito curta, cara, e você não tem tempo para descobrir tudo sozinho. A sabedoria do passado foi conquistada com dificuldade, e os seus ancestrais mortos podem ter algo muito útil e importante para lhe contar. Não culpe o capitalismo, a esquerda radical ou até mesmo a iniquidade dos seus inimigos. Não reorganize o Estado antes de ordenar sua própria existência, sua própria experiência. Tenha um pouco de humildade. Se você não pode trazer paz para sua casa, como é que você se atreve a tentar governar uma cidade?
Se você não pode trazer paz para sua casa, como ousa tentar governar e controlar as outras pessoas? E eu estou falando sozinho aqui porque eu já tentei isso no passado. E como ousamos, como somos ousados, como é que você é ousado também, cara? Quando você sabe que deixou algo sem fazer, você vai agir para corrigir a omissão. A sua cabeça vai começar a clarear à medida que você parar de enchê-la de mentiras. Depois de alguns meses e anos de esforço diligente, a sua vida vai se tornar mais simples, menos complicada, e a sua experiência vai melhorar. O seu julgamento vai melhorar. Você vai desembaraçar o seu passado, vai se tornar muito mais forte e menos amargo. Você vai se mover com mais confiança para o futuro. Você vai parar de tornar a sua vida desnecessariamente difícil. Você ficará então com as inevitáveis tragédias da vida, mas elas não vão ser mais compostas de amargura nem de engano. E talvez você descubra que a sua alma, agora menos corrompida e muito mais forte do que poderia ter sido, agora é capaz de suportar aquelas tragédias mínimas e inevitáveis remanescentes. Talvez você até aprenda a encontrá-los para que permaneçam trágicos, meramente trágicos, em vez de degenerarem no inferno total. Talvez a sua ansiedade, o seu desespero, o seu ressentimento e a sua raiva, por mais assassinos que eles sejam no início, desapareçam. Talvez a sua alma não corrompida verá então a sua existência e o seu bem genuíno como algo a ser celebrado, mesmo em face da sua própria vulnerabilidade e do seu próprio sofrimento. Talvez você se torne uma força ainda mais poderosa para a paz e tudo o que é bom. Talvez você veja então que se todas as pessoas fizerem isso nas próprias vidas, o mundo realmente pode parar de ser um lugar ruim. Após isso, com um esforço contínuo, talvez possa até deixar de ser um lugar trágico. Quem sabe como seria a existência se todos nós decidíssemos lutar pelo melhor? Quem sabe quais paraísos eternos poderiam ser estabelecidos pelos nossos próprios espíritos purificados pela verdade, almejando os céus, bem aqui nessa terra caída. Deixe a sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Bom, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Eu vou arrumar o meu quarto, para eu saber que você viu o vídeo até aqui. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta o que tá achando de 12 regras pra vida, clica no sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo nosso e se não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal para não perder nosso conteúdo. Até breve, meu irmão, e até breve, minha irmã.